Apesar das informações das campanhas de combate ao fumo, pesquisas apontam que o uso do cigarro ainda é o principal responsável por algumas doenças mortais em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o consumo de derivados de tabaco é responsável por 90% dos diagnósticos de câncer de pulmão. A doença, que é a mais comum de todos os tumores malignos, apresenta um aumento de 2% por ano em todo o mundo. Especialistas alertam que os fumantes têm cerca de 20 vezes mais riscos de desenvolver câncer de pulmão. Por isso é importante conscientizar as pessoas sobre os benefícios do abandono desse hábito para a saúde. De acordo com os médicos, cerca de 20 minutos depois de uma pessoa parar de fumar, a pressão arterial, a frequência do pulso e a temperatura das mãos e dos pés ficam estabilizadas. Além do câncer, os fumantes têm mais chances de desenvolver outras infecções respiratórias, impotência sexual, infertilidade, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. A Organização Mundial da Saúde alerta que o tabagismo é responsável por 63% das mortes relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo. Uma proposta de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende reduzir para 50 anos a idade para que as pessoas com deficiência sejam consideradas idosas. A medida deve garantir a antecipação de direitos para essas pessoas no Brasil. Na Câmara dos Deputados, tramita uma proposta que altera a idade para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas. Segundo o Estatuto do Idoso, idoso é alguém que tenha 60 anos ou mais, mas segundo a proposta da Câmara, a idade é alterada para 50 anos. Eu acho bom sim que seja legal, sim, seja reduzido para 50 anos, que eles precisam, né? Eu acho interessante. É bom, pois ele vai ter o direito, né, os direitos dele com mais cedo. Deficiente hoje em dia, tá certo, tá tendo muito emprego para deficiente, mas tem muitas pessoas ainda que vê o deficiente inválido, né? Eu acho uma injustiça muito grande isso aí. Hoje a gente vê as pessoas normal aí, tá perdendo o lugar, os direitos no ônibus, porque as pessoas pegam o lugar e já não respeitam. Esse projeto é ótimo, porque eles vão respeitar mais as pessoas, porque hoje em dia, infelizmente, certas pessoas não respeitam ninguém, porque só pensa que só ele tem direito. Na prática, a mudança oferece os seguintes benefícios. Os benefícios seriam, por exemplo, o direito à cultura, que vem na pessoa poder pagar meia no cinema, no teatro, por exemplo, o direito ao transporte, que pode usar o transporte público municipal gratuitamente, a preferência em filas de supermercados, bancos, etc., vaga reservada em estacionamentos também. Então, basicamente, todo o Estatuto do Idoso sendo aplicado para as pessoas com deficiência. Segundo a proposta, o limite de 50 anos pode ser alterado após uma avaliação de deficiência, que vai ser realizada por médicos e outros especialistas. Como resultado final, um laudo deve ser elaborado analisando as barreiras sociais e psicológicas enfrentadas pela pessoa. Esse laudo biopsicossocial, ele vem tentar diminuir a idade da pessoa com deficiência para ser considerado idoso. Então, hoje, a regra geral seria com 50 anos, mas você pode reduzir essa idade. Para os defensores da proposta, apesar dos avanços científicos, pessoas com deficiência ainda vivem menos do que a média da população. Segundo documentos que deram base para que a proposta fosse aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, os problemas funcionais e médicos decorrentes do envelhecimento normalmente ocorrem entre 70 e 75 anos de idade em pessoas sem deficiência, enquanto que pessoas com deficiência enfrentam os mesmos problemas 20 ou 25 anos mais cedo, como conta Elba Panucci, mãe do Vinícius, que é autista. Eu acredito que com esse projeto se tornando lei, ele vai vir de encontro com mais uma necessidade das pessoas com deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência ela já tem suas próprias limitações e já tem alguns benefícios, mas aí se a gente colocar que a idade para idoso dele vai ser diminuída para 50 anos, até porque a deficiência pode trazer
o envelhecimento precoce para as pessoas com deficiência. O Estatuto do Idoso garante às pessoas com 60 anos ou mais benefícios como atendimento preferencial em órgãos públicos, preferência na formulação de políticas públicas e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Na verdade, esse projeto de lei vem incluir as pessoas com deficiência precocemente no Estatuto do Idoso. Em vez de ter que esperar até atingir a idade de 60 a 65 anos, já entraria com 50 anos no Estatuto do Idoso. O projeto tramita em caráter conclusivo, por isso não precisa ir para o plenário da Casa e deve ser votado apenas nas comissões designadas para analisar o texto. Acompanhe a última parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Virgínia Machado, especialista em direito do trabalho, e estamos avaliando a situação da mulher, principalmente a gestante, a lactante, diante dessas reformas que foram introduzidas aí e que o próprio governo está vendo que foi um pouco demais no acelerador, está dizendo que vai rever algumas posições por medida provisória, o que eu acho uma coisa complicada, né? Temerário, talvez, né, talvez. Cataldi? Agora, sempre houve aí o discurso de que a Justiça do Trabalho era paternalista, que o equilíbrio era mais pendente para o trabalhador. Eu não vejo isso claramente, não. Não, existe mesmo o princípio de proteção ao trabalhador, porque ele é a parte mais frágil, né? A parte mais frágil da relação de trabalho. Você não pode comparar o poder de um trabalhador com o de uma grande empresa, por exemplo, de corpo jurídico, de poder econômico. Então, é evidente que existia mesmo essa proteção. Por isso que eu estou vendo os juízes pulando aí, porque estão vendo que deixar por conta do acordo coletivo ou da convenção coletiva vai ser um pouco difícil, né? E olha só, se houve um acordo, né, uma convenção coletiva determinando um acordo sobre alguma situação ali dentro da empresa ou dos direitos do trabalhador, se depois o trabalhador se insurge contra isso e vai buscar os seus direitos através de uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, o que é que o juiz vai poder fazer? Nada. Nada, porque foi um acordo ali. E o pior, acordos, né, e que a gente, na verdade, acha que é muito temerário, são os acordos individuais entre o patrão e o empregado, independente dos acordos coletivos e dos acordos ali entre os sindicatos e empregadores. Então, para que vai servir a Justiça do Trabalho daqui a pouco? Pois é. De repente a gente vai passar, depois de ter tido um avanço, acabando com as juntas de conciliação, estabelecendo varas trabalhistas, a gente vai voltar e vai ficar numa situação bem pior do que... Muitas pessoas, muitos estudiosos, juristas, entendem realmente que está havendo um retrocesso. O governo elaborou e colocou a votação e fez toda a articulação política para que a reforma trabalhista fosse aprovada, né, justificando no sentido de impulsionar a economia, que a CLT estaria defasada, ultrapassada, que estaria emperrando a economia do país. Engessando, talvez. Engessando também, né? Mas será mesmo? Eu acho que as reformas, eu entendo, as reformas teriam que ser realizadas, sim, no sentido de aprimorar, né, de modernizar algumas circunstâncias, mas a abrangência dela foi muito extensa e traz um receio realmente para o trabalhador, que é a parte frágil. Eu tenho a impressão que o aumento da carga tributária é muito mais, né, prejudicial do que qualquer... E nós vemos o seguinte, a reforma trabalhista, que era para impulsionar a economia, foi aprovada. Ok, então, subentende-se que a economia será alavancada. E aí vem um aumento na carga de impostos imensos logo depois. Mas espera aí, a reforma trabalhista já não era para resolver o problema da economia? Não, a economia ainda precisa que aumente a carga tributária? Eu quero agradecer a doutora Virgínia Machado, advogada, trabalhista, especialista no tema, que aqui nos trouxe oportunidade de refletir com relação a essa matéria tão sensível, né, que foi a introdução de alguns aspectos
na legislação trabalhista, alguns dos quais de prejuízo para o trabalhador e principalmente a mulher. Obrigado, doutora, mais uma vez. Eu quero. Volte sempre. Muito obrigada. Com seus esclarecimentos, suas luzes aqui para o nosso telespectador. Fique com o plantão da redação e acompanhe outras notícias da nossa região. Em São José dos Campos, pacientes podem saber pela internet se um medicamento de alto custo está disponível. Segundo a Prefeitura, a iniciativa é para reduzir filas na farmácia central. Mesmo com a novidade, os moradores ainda reclamam do constante atraso na chegada dos remédios. O vôlei Taubaté abre disputa na semifinal do Campeonato Paulista contra o SESI de São Paulo. A partida será nesta quinta, às 9h, no ginásio do Abaeté. O ingresso pode ser 1 quilo de arroz, que será destinado a entidades beneficentes. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades da região. Caçapava, mínima 15, máxima 34. Campos do Jordão, mínima 8, máxima 26. Guarulhos, mínima de 16, máxima de 31. E Ilhabela, mínima 19, máxima 22 graus. Nesta edição você viu: a musicoterapia usada como forma de tratamento de doenças. Um projeto em Lorena tem encantado as crianças em salas de aula. O cigarro ainda é o principal responsável por algumas doenças mortais em todo o mundo. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11h. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo o olho verá. Até a próxima!